O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, conforme você tem nos acompanhado durante estes mais de 11 anos de existência, atingindo a marca notória de quase 600 edições, sempre dedicamos todas as edições do mês de outubro para tratar de assuntos relacionados à formação educacional e profissional, como forma merecida e simbólica de homenagear mestres, professores e alunos. Até porque, particularmente, entendo que a educação é a única ferramenta capaz de transformar ninguém em alguém. É a mudança, é a transição, é a evolução, é a conquista de qualquer ser humano que pretenda, evidentemente, ter este viés, esta vertente, para progredir profissionalmente, pessoalmente, socialmente. Não há outra alternativa. É a única maneira legítima, honesta, ética e moral de se alcançar estes objetivos. E entendendo a função primordial, indispensável e absolutamente necessária dos professores nesta trajetória, particularmente também me satisfaço por ter a oportunidade de conversar com professores, com mestres e com doutores, o que acontecerá nesta edição, tratando de circunstâncias relacionadas ao cenário de formação educacional e profissional com uma lupa sobre Nova Friburgo, com foco sobre Nova Friburgo, com um olhar especial sobre Nova Friburgo, oferecendo a você o conhecimento e a oportunidade de ter informação do seu interesse para a sua formação profissional, para os seus filhos, para alguém da sua família que assim esteja pretendendo e por não saber a disponibilidade que o município tem, por vezes se desanima, por vezes por não ter condições financeiras para tal finalidade, acaba desistindo. Nova Friburgo, entre inúmeros outros atributos, está se tornando cada vez mais um polo do conhecimento. Em outras épocas, éramos considerados polo universitário. Entretanto, isto se ampliou. Tomou proporção a nível nacional. E hoje a nossa cidade é considerada um dos mais importantes polos de conhecimento do país, se considerarmos cidades do mesmo porte, obviamente. Nesta edição, teremos esta oportunidade de conversar com um professor, mestre e doutor, que certamente alcançou essa graduação por méritos, que nos oferecerá suas avaliações e considerações acerca do cenário educacional, como disse, com um olhar atento para a Nova Friburgo, uma vez também que desempenha com brilhantismo e acumula a função de secretário municipal de Ciência e Tecnologia. Evidentemente que também divide suas atenções e preocupações com o Fluminense Futebol Clube, no qual sofremos juntos. E por falar em sofrimento, no retorno do intervalo, estarei lhe oferecendo as devidas explicações por estar utilizando esta tipóia, que certamente está sendo adotada por motivos, eu diria, ortopédicos, como também daremos início nesta edição à nossa campanha
de adesão e valorização do mês Outubro Rosa. Com a proteção de Deus, sempre de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 7 de outubro de 2019. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Nesta edição, conforme disse no meu editorial inicial, prestando uma homenagem merecida e simbólica aos alunos, aos professores, aos mestres, aos servidores de apoio, por conta das comemorações do Dia do Professor. Trata-se de uma profissão que transcende as suas obrigações, se transformando em missão, mas é preciso ser valorizada como tal, sobretudo no nosso país. Não há outra alternativa que seja de entender que os gastos em educação são investimentos e não custos. É um discurso que só sobe os palanques na época das eleições, mas nós temos que continuar resistindo e pugnando para que a educação seja tratada com a nobreza que merece. Antes de avançarmos e conversarmos com o nosso ilustríssimo convidado, quero lhe oferecer 2 explicações. Inicialmente, no que se refere à utilização desta tipóia, que evidentemente me dá a sustentação que eu estou precisando, uma vez que fraturei este osso próximo ao ombro direito. Isto aconteceu recentemente, mais precisamente na última sexta-feira, e temos 2 versões para esta situação, que certamente me causará muita dificuldade, algum sofrimento, mas, sobretudo, a possibilidade de exercitar a paciência e a resignação, porque, sendo destro, estou com os meus movimentos absolutamente limitados. Mas a versão oficial dá conta de que
Tendo eu chegado em minha residência na sexta-feira, tropecei e caí sobre o braço, não tendo mais a agilidade de décadas atrás, comprometendo evidentemente a sua estabilidade, causando uma fratura que tem me trazido incômodo, mas felizmente não houve a necessidade de se programar qualquer procedimento cirúrgico. Continuarei usando essa tipóia por 60 dias para que o corpo naturalmente cicatrize e se consolide na fratura que aconteceu. A outra versão dá conta de que isto também se chama namorada ciumenta. E aqueles que a conhecem certamente vão imaginar que algo nesse sentido poderá ter acontecido, até porque, além dos seus inúmeros talentos e virtudes, ela pratica boxe como atividade física e não como competição, obviamente. Mas reza a lenda que também eu tenha cometido algum ato impensado, algum ato leviano e inconsequente, e aí fui duramente castigado. Vou deixar a critério de vocês, caríssimas telespectadoras, esta avaliação e esta conclusão. Estarei aqui com esse uniforme ortopédico até o final de novembro e continuaremos a conversar sobre o assunto. Outro aspecto também muitíssimo interessante, conforme você já observou pelo meu figurino, trajando esta camiseta cor-de-rosa, esse laço simbólico da campanha do mês de outubro rosa, é justamente enaltecer, valorizar e lhe provocar, mulher, para que promova o seu autoexame. As estatísticas dão conta que o câncer de mama é o segundo mais frequente no mundo e que 1 em cada 8 mulheres certamente será diagnosticada com câncer de mama. Ou seja, você, num grupo de 8 mulheres, certamente uma delas terá a possibilidade muitíssimo provável de ser diagnosticada com câncer de mama. No nosso país, 30 mulheres aproximadamente morrem por dia em decorrência deste câncer. Mas a notícia alvissareira, e esse termo eu fiz questão de utilizar nesta edição, que estou com um professor, mestre, doutor em educação, é que 95% dos casos podem ser tratados se diagnosticados precocemente. Ou seja, examine-se, promova o autoexame em seus seios e caso você perceba alguma anomalia, alguma dor diferente ao tocá-los, algum caroço nas mamas, procure atendimento médico, inclusive na rede pública de saúde. Se houver esta possibilidade e se for diagnosticado precocemente, 95% tem elevadíssimas chances de cura. Ou seja, é uma questão de sobrevivência. Fica o nosso alerta que será repetido aqui durante todo o mês de outubro. Vale você tomar essa iniciativa muito simples para se preservar, para poupar sofrimento para si e para aquelas pessoas que te amam, evidentemente. Quero cumprimentar com a mão esquerda, se me permite a falta de protocolo, o grande amigo, professor, mestre, doutor Marcelo Verli. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença, cara. É uma satisfação tê-lo aqui. Gostaria primeiro agradecer mais uma vez pelo convite e desejar muita paciência, muita resignação
e que você pense que em 2020 você vai estar zerado para você poder passar por esse momento delicado. Porque toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto e um acidente como esse faz com que realmente você tenha que reaprender a lidar com o seu dia a dia, precisa ter muita paciência, mas vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho você vai estar fazendo a fisioterapia, recuperando tudo, e que 2020 vem aí zeradinho, tenho certeza que... É dessa mesma forma, amigo, que você pensa quanto à situação do nosso time de futebol de coração, Fluminense Futebol Clube. Tá dando uma respirada, né? Entendendo que em 2020 teremos dias melhores? Olha, eu não sei se a gente pode ser tão otimista com o Fluminense quanto a gente será com a sua recuperação. Porque a gente continua respirando com a ajuda de aparelhos no Campeonato Brasileiro, mas parece que está começando a melhorar um pouquinho, né? Parece que a gente está conseguindo tirar o nariz de dentro d'água. Né? Situação delicada. Delicadíssima. Agradecer pelo convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável, como foram das outras vezes. Sem dúvida, amigo. E aí já começo da seguinte forma, até por conta de uma avaliação que você conhece muito bem. Há algum tempo atrás, Nova Friburgo era considerado um polo universitário, o que continua sendo pelas instituições de ensino que temos aqui. Mas houve uma evolução, está havendo uma transição de tal maneira que nos transformamos em polo do conhecimento com muitas iniciativas, eu diria, inovadoras. E você conhece bem da matéria na condição de secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesse sentido, isto posto, quais são aquelas novas possibilidades que o setor de formação educacional e profissional oferece em Nova Friburgo? Zuri, você toca num ponto fundamental para a nossa análise histórica, né? E eu até tomo a liberdade de voltar um pouquinho. Antes de nós nos constituirmos como polo universitário, nós perdemos muitos e muitos talentos, pessoas das mais diversas faixas etárias, principalmente jovens, pessoas que procuraram em outras cidades a sua formação superior. E durante muito tempo essas pessoas permaneceram fora de Nova Friburgo e retornavam após a aposentadoria, ou às vezes nem retornavam. Eu me recordo, por exemplo, que houve no início dos anos 90 a ideia de trazer para Nova Friburgo um polo tecnológico, um polo de software, um polo de informática. Isso deu origem até às feiras de informática de Nova Friburgo, a primeira até a 7ª em Friburgo, um trabalho feito pela Associação Comercial, pelo Sebrae. O Marco Aurélio Fonseca, por exemplo, foi um dos precursores desse movimento. Mas naquele momento se chegou à conclusão de que seria muito difícil implementar um polo de inovação sem você ter o elemento básico, que era exatamente a formação superior em áreas diversas, em especial, no caso específico, na área tecnológica. Dali para cá, do início dos anos 90 em diante, nós tivemos uma profusão, um crescimento significativo da oferta de vagas de ensino superior. A UERJ trouxe engenharia mecânica, engenharia de computação, mestrado e doutorado em modelagem computacional, mestrado em ciência e tecnologia dos materiais. E quando eu falo na UERJ, além da formação intrínseca, interna, ela também teve um efeito de derramamento junto ao ensino superior na cidade, porque muitos mestres e doutores formados pela UERJ, muitos engenheiros formados pela UERJ, também começaram a atuar nas mais diversas instituições, desde ensino técnico profissionalizante, como o Senai, por exemplo, que realiza um trabalho maravilhoso há muitos anos, até as universidades, a própria Estácio, a própria Cândido Mendes. Mais à frente tivemos então a implementação da UF, que assumiu o curso de odontologia da FONF, e trouxe também biomedicina e fonoaudiologia, além de desenvolver uma série de ações na área de inovação. Mais à frente um pouquinho, tivemos a implantação do Cefet, Centro Educacional Federal Tecnológico, a unidade de Nova Friburgo, que trouxe vários cursos, tanto na área de sistemas, quanto na área de turismo, quanto na área de física, engenharia elétrica. Ou seja, a cidade foi fortalecendo a oferta de vagas de ensino superior, tanto pública quanto particular. Pois bem, então aquele quadro original de 25, 30 anos, que muitas pessoas saíam da cidade para buscar sua formação, muitos começaram a usufruir dessa formação na própria cidade. E aí um grupo de pessoas, de instituições diversas, começou a discutir, a partir do ano passado, o resgate daquele sonho de se constituir Nova Friburgo como um polo tecnológico.
E é exatamente essa discussão que tem acontecido. Nós temos visto, como você falou, cada vez mais o crescimento da oferta de iniciativas, de atividades, de eventos, de seminários, de programações, em que Nova Friburgo transforma o polo universitário num polo de conhecimento, num polo de inovação, buscando uma integração que é sempre a ideia central da universidade, com a iniciativa privada, com a iniciativa governamental e com a sociedade civil organizada. E a gente tem dado passos importantes nessa direção. Temos conseguido, inclusive, sensibilizar várias lideranças, tanto empresariais quanto governamentais, a nível estadual e até mesmo a nível nacional, para que a gente consiga inserir a inovação, a tecnologia, o conhecimento como um elemento estratégico de desenvolvimento. E não apenas, embora também seja muito importante, no sentido da formação acadêmica. Então é transformar o conhecimento em riqueza e em geração de oportunidades, de emprego, de renda, como, por exemplo, Joinville conseguiu fazer, Florianópolis conseguiu fazer, Campina Grande, na Paraíba, conseguiu fazer, São Carlos, Campinas, no interior de São Paulo, conseguiram fazer, Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, conseguiu fazer. Exemplo clássico. Como ponto de partida, a formação universitária, a integração com o meio empresarial e políticas públicas que deem suporte a esse tipo de iniciativa. Então a gente está caminhando numa direção que eu acho muito positiva, resgatando propósitos que já vêm de longe e aproveitando agora esse novo momento em que a transformação digital, a indústria 4.0, a internet das coisas, a maior popularização tecnológica da história da humanidade, que se conscientizou e de certa forma, se fundamentou cada vez mais no smartphone, que é considerado a ferramenta de maior popularização de todos os tempos, permite que todos nós tenhamos acesso a informações e transformemos essas informações em tomada de decisão. Eu costumo definir, Marcelo, esse equipamento que até faz ligação telefônica. Até faz, eu falo isso também. Até faz, é incrível, né? É raro, mas faz. É raro, mas faz. Como controle remoto do mundo. Aqui você obtém informações das mais variadas. Agora, você citou a indústria 4.0. O que significa? A gente viveu até agora, até 2009, 2010, 3 revoluções industriais. A primeira delas, a tradicional, a clássica Revolução Industrial, que aconteceu principalmente na Inglaterra, baseada no vapor. A segunda Revolução Industrial, que se baseou na implementação da eletricidade, que Nova Friburgo é o que é hoje, muito por conta dessa segunda Revolução Industrial. Dessa ousadia. Exatamente. Quando nós recebemos aqui empreendimentos como a ARP, a IPU e a própria Companhia de Eletricidade, lá para a década de 60, 70, a gente passa a ter a terceira Revolução Industrial com o advento da computação, da microeletrônica, do uso da tecnologia nos sistemas produtivos. E a partir de 2011, 2012, capitaneada pela Alemanha, né? Aquele 7-1 no futebol, não me fale disso. Pinto perto do que a Alemanha agora vem fazendo. Movimento que foi, obviamente, imediatamente acompanhado pelos Estados Unidos, pelo Japão, por outros países, em que você tem a incorporação de várias ferramentas tecnológicas de última geração, como, por exemplo, a impressão 3D, realidade aumentada, a internet das coisas, que a porta de entrada, sem dúvida, será o smartphone, além de vários outros mecanismos, a própria manufatura aditiva, enfim. Tudo isso vem configurando, para os países mais desenvolvidos, uma inserção diferenciada nesse novo cenário. O Brasil gerou, recentemente, a política brasileira nacional da indústria 2020, a indústria 2030, pensando esses próximos 10 anos, em que a tecnologia e a transformação digital serão a base para a modernização empresarial. Muita coisa que a gente faz hoje no smartphone não existia há 5, 10 anos. Sem dúvida. E aqueles que trabalham diretamente com essas análises dizem, por exemplo, que as profissões mais bem-sucedidas daqui a 5, 10 anos ainda não foram criadas. E todas elas, inclusive as profissões tradicionais, serão impactadas pelo uso das novas tecnologias. Então a gente já ouve falar em advocacia 4.0, educação 4.0. Por quê? Porque a indústria, quando ela faz uma disrupção, quando ela muda o seu padrão, ela tem o poder de contaminar toda a sociedade. Contaminar positivamente. A produção em massa, como eu falei, Nova Friburgo não seria a cidade que é se nós não tivéssemos a vinda dessas duas primeiras indústrias, a ARP e IPU, depois a Filó, depois a AGA, configurando um quadrilátero econômico importante, geração de emprego, renda, até mesmo de um próprio estilo cultural da cidade. Exatamente. Depois nós tivemos outras indústrias
E a expectativa nos próximos 5 a 10 anos que esse modelo da indústria 4.0 ele permeie toda a sociedade. Ele não fique restrito só à indústria lato sensu, como se fala. E aí, Marcelo, tem um outro aspecto muitíssimo interessante que nos mostra o seguinte. Primeiro, é um caminho inevitável. Sem volta. Sem volta. Uma tsunami. Uma tsunami, e isso toma proporção, isso toma envergadura, e você só tem essa opção, seguir este caminho, porque senão você irá para o arquivo morto. Não tenho dúvida disso. Agora, nesse viés, e na condição de secretário municipal, nós temos acompanhado este momento, nós temos proposto atividades inovadoras nesse sentido, reunindo talentos que existem em Nova Friburgo, que é uma cidade de múltiplos talentos, em torno dessa proposta, e até acrescentando também, antes dos seus comentários, que recentemente a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, designou, evidentemente, no uso das suas atribuições, um investimento de 140 bilhões de euros para que a Alemanha continue na prateleira de cima pelos próximos 10 anos. Então, aí se explica o 7-1. Mas, voltando o foco para Nova Friburgo, nós temos acompanhado este movimento, estamos defasados, os talentos e o campus Nova Friburgo, que assim eu entendo, tem da mesma forma aderido a este novo momento da formação educacional profissional? Zuri, como a gente comentou anteriormente, nós superamos uma primeira etapa que era a ausência. Você basicamente tinha 2 ou 3 instituições de ensino superior oferecendo 5 ou 6 cursos para 1.500 alunos. Exatamente. Tá? Aí você faz um corte em 2019. Nós temos o UERJ, UF, Cefet, Estácio, Cederj e Cândido Mendes, que são as principais. E além dessas 6, nós temos 30 polos EAD registrados em Nova Friburgo. 30 polos? Dados do MEC. Então nós temos hoje 36 instituições de ensino superior. EAD, para quem não conhece o Educação termo, à distância, educação à que distância, vem crescendo muito, e a oferta de vagas em EAD recentemente ultrapassou a oferta de vagas presenciais. O sistema universitário brasileiro ele tem em torno de 8 milhões de alunos, sendo 6 milhões e meio em universidades particulares e 1,5 milhão em universidades públicas. E quando você dá esse exemplo do investimento que a Alemanha vai fazer no seu sistema universitário, é exatamente porque eles querem reforçar o seu protagonismo, a sua visão de liderança no cenário tecnológico da indústria 4.0. E a gente vem, lamentavelmente, enfrentando discussões relativas a cortes de bolsas, cortes de investimentos em universidades. A gente espera que isso seja revisto, porque é fundamental que a gente continue a fortalecer e qualificar e ampliar a escolaridade, porque, como você falou no início da sua apresentação, não há outro caminho para você fazer uma inserção de qualidade das pessoas se não for através da educação. E aí eu não faço nenhuma restrição, não tenho nada contrário a, por exemplo, a universidade particular. Eu estudei em universidade particular, sou professor em universidade particular, eu acho que tanto a pública quanto a particular tem uma contribuição importante a ser oferecida. Agora, no caso de Nova Friburgo, nós temos uma oferta, tanto pública quanto particular, que a gente precisa exatamente potencializar na direção desse desenvolvimento econômico. E aí, a gente começa a ver na cidade, por exemplo, algumas lojas de oferecimento de serviços de implantação de mecanismos de energia solar. Isso não acontecia há 5 anos. Isso também é decorrente... Acontecia há 2 anos, amigo. Isso é muito recente. Muito recente. Isso é decorrência também da qualidade dos profissionais. Eu conheço empresas, por exemplo, que têm ex-alunos de engenharia do Cefet, da UERJ, que estão trabalhando nessas empresas. Nós temos hoje em Nova Friburgo em torno de 60, 70 empresas que atuam no setor de tecnologia de informação. Os provedores de acesso à internet, desenvolvedores de software, prestadores de serviço, o que é muito mais do que havia há 10, 15 anos. Sem dúvida. Mas que é muito pouco perto do que pode vir a ser. Porque nós temos um potencial em termos de oferta de profissionais, de formação qualificada de recursos humanos, que
se a gente conseguir fazer o dever de casa, estruturar, a gente está trabalhando nessa direção, uma boa política pública, uma boa lei municipal de incentivo à ciência, pesquisa, inovação, até alinhada com a própria lei orgânica do município, que foi aprovada no ano passado, que há um capítulo que fala especificamente sobre isso, a gente pode, a exemplo do que outras cidades conseguiram fazer, a gente pode caminhar na direção de uma oferta de oportunidades ainda maiores. A gente conseguiu realizar esse ano o Rio Info aqui em Nova Friburgo, pela primeira vez, é um evento que já acontece há quase 20 anos, no Rio de Janeiro, a gente conseguiu realizar pela primeira vez em Nova Friburgo. Conseguimos inserir concursos de projetos no evento FEVEST e também no evento próprio que nós realizamos, oportunizando para dezenas de jovens a apresentação de projetos com o objetivo de solucionar problemas da indústria local. Enfim, a gente tem realizado vários projetos, várias ações, e não realizado isoladamente como poder público. Realizado em conjunto com instituições como SEBRAE, Associação Comercial, Federação das Indústrias, SENAI, instituições do terceiro setor, enfim, empresas e instituições que estão voltadas e focadas no descortinar dessa nova onda econômica, porque eu particularmente acredito muito nisso. Mesmo que você não tenha só empresas de tecnologia de ponta, as empresas tradicionais elas vão precisar se modernizar e para isso elas precisam buscar soluções e que tal Nova Friburgo oferecer essas soluções, como já tem acontecido. Os provedores de acesso à internet, embora a gente muitas vezes reclame de uma queda, né, de sinal, enfim, eles são considerados de muito boa qualidade, melhores inclusive do que algumas capitais, algumas regiões metropolitanas. Nós temos provedores de acesso à internet em Nova Friburgo que têm uma qualidade excelente e que tem crescido, tem expandido as suas ações, tem inclusive conseguido de alguma forma chegar até a zona rural. O governo federal lançou um programa Internet para Todos, mas que ainda não se disseminou como poderia, mas alguns provedores já têm feito esse trabalho. Enfim, eu acredito muito numa cidade cada vez mais conectada, mas que não seja só inteligente do ponto de vista tecnológico, que seja também cada vez mais humana e sustentável. Esse, aliás, esse é o trinômio que está envolvido hoje. Cidades inteligentes, humanas e sustentáveis. E recentemente houve também um grande movimento inovador que tomei conhecimento, reunindo também profissionais em torno dessas propostas da ciência e tecnologia. Sem dúvida. A gente realizou na semana passada, até foi interessante, nós temos uma startup friburguense que tem uma história... Amigo, se você só me permite o corte aqui, nós temos que aproveitar a oportunidade de familiarizar os nossos telespectadores com esses termos que você domina amplamente. O que seria uma startup? Isso. Startup é um novo negócio que foi ou que está sendo criado recentemente e que, em geral, atua em áreas mais tecnológicas. Correto. Né? Então, antigamente, e até é interessante essa pergunta, porque... Eu fui gerente da incubadora de empresas de base tecnológica da UERJ aqui em Friburgo de 1995 a 2000. E o termo empresa, nova empresa de base tecnológica, já não é mais tão utilizado. Não é. E meio que foi substituído por esse termo startup. Então, também popularizar essa terminologia é fundamental. Sem dúvida. E a gente conseguiu realizar na semana passada o primeiro BioFriburgo. BioFriburgo. Primeiro encontro do ecossistema. O que é um ecossistema? Várias instituições, várias organizações trabalhando em conjunto em prol de um objetivo comum. Instituições governamentais, universidades, não governamentais, sociedade civil, enfim. E a gente realizou esse primeiro BioFriburgo e, por ocasião do primeiro BioFriburgo, eu anunciei, fruto de uma sugestão dada exatamente por essa startup, que tem uma história interessante. Pós-tragédia, nós tivemos uma pessoa que desenvolveu um sistema de alerta para a defesa civil, o Marcos Marconi. O Marcos Marconi, a partir dali, com o conhecimento técnico que detinha já à época, ele começou a pesquisar o assunto, enveredar por várias áreas, e aí acabou criando uma startup que hoje, por exemplo, parte do seu projeto roda em Viena, na Áustria. Em Viena, na Áustria. Vale até um dia uma oportunidade de você trazê-lo para participar do seu programa. Sugestão acatada, amigo. Ele participa do Centro de Operações da Prefeitura do Rio, COR Rio, que faz um trabalho importantíssimo de monitoramento e gestão da cidade. E ele também participa do nosso movimento em prol da inovação. E aí ele sinalizou esse ranking que foi liberado pela Urban Systems, que é uma consultoria que faz esse ranqueamento. E Nova Friburgo foi considerada a segunda cidade mais inteligente em termos ambientais do estado do Rio e a quinta do país. Repita.
a segunda cidade mais inteligente do ponto de vista ambiental no estado do Rio, só perdemos para Niterói, que é uma cidade de um porte maior, inclusive. Sem dúvida. E a quinta cidade mais inteligente do país. Com base em que critérios? No que se refere à inteligência ambiental. Ambiental, com base no fornecimento de serviços de tratamento de esgoto, monitoramento da cidade do ponto de vista de prevenção a acidentes climáticos, a própria preservação ambiental. Nova Friburgo tem uma área verde extremamente importante. Eu me recordo até da visão do prefeito Heródoto Penha de Mello, que falava do município parque, da cidade verde, enfim. Tudo isso, e aí é importante, né, Zuri, a gente resgatar que esse não é um mérito de um único governo, de uma única pessoa. Quantas pessoas, ao longo desses últimos 15, 20 anos, pelo menos, e ao longo da história de Nova Friburgo como um todo, vem oferecendo contribuições à Agenda 21, Plano Diretor Participativo, a preocupação que a Secretaria de Meio Ambiente vem desenvolvendo no que se refere à regularização fundiária, enfim, uma série de ações com o objetivo de fortalecer a cidade. E isso tem um impacto fundamental nesse momento em que o meio ambiente, a defesa do meio ambiente, deixa de ser vista, como foi visto durante muito tempo, como coisa de eco-chato, como Exatamente. se comentava anteriormente, hoje se torna um elemento estratégico de desenvolvimento. Então a gente precisa fazer esse registro também, que é um resultado muito expressivo. E na realidade, Marcelo, tem dois aspectos também que podemos agregar. Evidentemente que a tragédia climática trouxe muito sofrimento e muitas perdas materiais, sobretudo humanas, para Nova Friburgo. Mas, por outro lado, também acabou potencializando este cenário em que somos considerados referências a nível estadual e nacional. Por conta do sofrimento, e um antigo ex-sogro meu dizia com muita propriedade que o ser humano é movido pelo prazer ou pela dor. E aí, com a dor que a cidade se submeteu, experimentou, potencializou essas iniciativas de proteção, de estratégia, de inteligência, de monitoramento, inclusive tendo a oportunidade, também conheço outras situações, de apresentar trabalhos locais pelo mundo afora. A outra situação também, que você muito bem colocou, é que os países e as grandes multinacionais só investem em boas iniciativas, em boas práticas, em bons negócios, em proliferação das suas filiais nos países, nos estados ou nas cidades que têm a preocupação com o meio ambiente. Sem ser recochato, é questão de sobrevivência, é simples assim. Sem dúvida, você tocou num ponto essencial. E nós temos profissionais e instituições que vêm trabalhando nessa direção já há bastante tempo. E quando a gente vê um ranking de uma instituição que faz um trabalho isento, um trabalho técnico, com 11 eixos temáticos, educação, segurança, meio ambiente, mobilidade urbana e entre outros, e dentro de cada um desses eixos, vários critérios pré-estabelecidos, e a gente vê um bom resultado em meio ambiente, o resultado também foi positivo em educação, também foi positivo em segurança, e a gente sabe que ações vêm sendo desenvolvidas, tanto pela iniciativa pública, né, pelos governos, quanto pela iniciativa privada, isso amplia as nossas chances de um reposicionamento estratégico, porque o próprio turista, ele vai querer vir para uma cidade que foi considerada a segunda melhor do ranking do ponto de vista ambiental, em especial aqueles que tiverem uma sensibilidade para essa questão. Sem dúvida. Então, a gente sabe que há dificuldades, a gente sabe que gostaria de avançar mais rápido, mas a gente também precisa valorizar os pontos positivos que foram conquistados ao longo do tempo. Aliás, eu circulo muito, sempre no Rio de Janeiro, participando de eventos, até fora do estado, e há uma imagem muito positiva de Nova Friburgo do ponto de vista das pessoas externas. A gente precisa cada vez aproximar mais isso, né, para que a imagem externa e a imagem interna estejam próximos. Porque, no final das contas, a cidade, né, do ponto de vista aristotélico, né, para puxar aí a raiz da política, é o local onde as pessoas vivem, convivem e procuram desenvolver a sua vida boa. Pessoas que querem ser felizes, mas também querem ser úteis à sua comunidade. Eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente avança bastante. E aí, Marcelo, no próximo bloco, na condição, evidentemente, de secretário municipal, queremos ouvi-lo acerca dos investimentos e da estratégia da administração pública para potencializar este momento. Concordo com você
que não é um programa de curta duração. Na realidade, entendo ser um plano de governo e não de poder, que tem que ser contemplado e incentivado e aderido pelas administrações que se sucederem no Poder Executivo Municipal. Senão corremos o risco de interrompê-la e depois a retomada é dificílima e complicada. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos. Veja o meu figurino. É um apresentador que, mesmo tendo momentos de limitação, não perde o bom humor. Estou aqui privilegiando a tonalidade rosa nesta belíssima orquídea, realmente sensacional, nesta camisa das Mulheres de Sucesso, que é a reunião de um grupo de cerca de 50 mulheres que despontam suas atividades no meio empresarial e o fazem regularmente, mensalmente, sob a coordenação da queridíssima Fernanda Oliveira, sempre levando temas de interesse para o grupo. Vale você entrar nas redes sociais buscando informações sobre mulheres de sucesso em Nova Friburgo e terá a oportunidade de participar deste movimento que, sobretudo, resgata a autoestima, valoriza as mulheres que têm esse perfil empresarial ousado e, eu diria, inovador, próprio das mulheres. Como você, mulher, que nos assiste nesse momento, para minha grande satisfação, deve ousar, deve perder a inibição e se autoexaminar. Repetindo rapidamente, 1 em cada 8 mulheres será diagnosticada com câncer de mama. Mais de 30 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas do câncer de mama. E o autoexame pode lhe colocar no grupo da boa notícia, em que 95% dos cânceres de mama são tratáveis desde que precocemente diagnosticados. Vale você tomar essa iniciativa durante o seu momento de repouso, durante o seu banho, examinar seu corpo. É questão de sobrevivência. E por conta disso estou usando esse charmosíssimo laço cor-de-rosa, que foi disponibilizado pela queridíssima Jussara Conceição, nossa repórter cinematográfica, tendo aqui a presença é um apresentador dos mais destemidos desta ursinha, que o convidado perguntou o nome. E aí eu disse que se chama Cereja. É uma alcunha carinhosa. Para aqueles que conhecem o enredo, já sabem de quem se trata. E esta ursinha veio parar e fixar, eu diria, posição aqui na mesa de trabalhos do apresentador por conta do meu aniversário que aconteceu no mês passado. Sensacional! Depois do intervalo, retornaremos conversando aí com o secretário municipal. Conversamos com o professor, mestre e doutor Marcelo Verli. Continuaremos a nossa conversa com o secretário municipal e ex-vereador. E caberá aquela pergunta que não quer se calar. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. A gente descobre logo cedo, bem cedo, que nascemos para isso. A gente cresce e junto cresce a paixão, que vai virando amor e muda a nossa vida. A gente é assim, apaixonado em proteger a vida, mesmo de quem desde cedo descobre que é preciso amor para viver. Isso é ser médico. Uma homenagem Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo.
Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Comunica para quem paga, comunica todo target, comunica para quem compra, comunica para quem age. Comunica pro esportista, comunica planejado, comunica o consumista, comunica adequado. Target comunica, comunicação e marketing de resultado. Parque das Águas Residencial, condomínio de fácil acesso aos complexos industriais, rodovias e a metrópole fluminense. O novo empreendimento reúne 8.000 metros quadrados de lazer com academia, salão de festas, restaurante panorâmico e a maior piscina da região. Unidades de 360 a 900 metros quadrados, com financiamento próprio, sem juros e intermediárias. Parque das Águas Residencial. Venha e invista no seu bem-estar. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Assim como antes do intervalo registrei a nossa adesão à campanha do Outubro Rosa, também nesse momento, para aqueles que começaram nos assistindo já no transcorrer deste programa, que tem reapresentações diárias na grade da TV Zoom, como também pode ser assistido pela internet, pelo aplicativo da emissora, que é ótimo, a qualquer momento, desde que você tenha um bom sinal de internet. E, portanto, a nossa audiência é rotativa. E cabe explicar, resumidamente, que esta tipóia americana, que usarei nas próximas 8 edições, foi forçosamente adotada por conta de uma situação doméstica em que acabei caindo sobre o corpo, fraturando o osso próximo ao ombro. Juntando-se os caquinhos, começam a perceber que tive novamente as bênçãos de Santa Rita, porque o cenário poderia ser muito pior. Inclusive, havendo a necessidade de cirurgia, o que foi devidamente descartado. Mas estou com este uniforme, com este adereço, no meu sempre inusitado uniforme, por recomendação rigorosa médica, me limitando os movimentos, mas evidentemente não me limita a empolgação, o carinho, a atenção, a motivação em vir aqui semanalmente trazer para você informação de utilidade pública. Este é o desafio, esta é a missão e não é para os fracos. Para fazer um programa assim com a devida limitação, eu que sou muito expansivo, que gosto de me manifestar, de mexer com as mãos e tal, confesso que estou me sentindo aqui desconfortável e restringido, mas vale o esforço por conta do assunto que estamos tratando com o professor, mestre e doutor em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Verli, e atual secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isto posto, amigo, qual tem sido a estratégia da administração pública para potencializar este momento e não interrompê-lo? Pois bem, Suri, quando o prefeito Renato Bravo me convidou para assumir a função, já existiam alguns setores previamente na secretaria. O Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para a Indústria do Vestuário, o CEVEST, que desde 2005 já formou quase 22 mil profissionais, para os setores de corte, costura, quase 22 mil profissionais, para os setores de corte, costura, modelagem, artesanato, reaproveitamento de aparas, enfim, com profissionais de alta qualidade ao longo do tempo, oferecendo uma oportunidade para pessoas que não tiveram condição de fazer uma qualificação anteriormente, e boa parte desses profissionais consegue uma vaga no setor que é fundamental para a nossa economia, que é o setor de moda íntima. Já tínhamos também a Central de Monitoramento, Nova Friburgo Cidade Inteligente, projeto implantado na gestão anterior e que foi continuado pela atual gestão. Conseguimos ampliar de 15 a 17 câmeras
para quase 100 câmeras de monitoramento que contribuem para a segurança e para a mobilidade, no sentido de parcerias que nós fizemos com veículos de comunicação que oferecem o giro no trânsito em tempo real, pegando informações do Cidade Inteligente, também um projeto que já existia anteriormente, e o PDEE, Programa de Desenvolvimento de Estágio Estudantil. Todas as instituições de ensino médio e ensino superior da cidade que precisem oferecer estágio para os seus estudantes, o fazem através da intermediação da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Para você ter uma ideia, só em 2019, até agora, foram cerca de 1.800 estágios oferecidos. Sensacional! Trabalho maravilhoso, e acontece muitas vezes o seguinte, o menino, a menina que está finalizando a sua formação, não consegue uma oportunidade no mercado de trabalho porque não tem uma experiência prévia. Faz o estágio, supera essa dificuldade, tempos depois, às vezes muito rapidamente, consegue ingressar no mercado. Então esses 3 setores já existiam previamente. Mas quando nós assumimos, em conversa com o prefeito, até porque o meu contato, a minha relação com o prefeito, ela já havia acontecido na década de 90, quando ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico da gestão do prefeito Heródoto Bento de Mello, e naquele momento nós dialogamos sobre o potencial de Nova Friburgo como polo tecnológico e conseguimos, inclusive, com o apoio do então vice-prefeito Gilberto Salarini, todo o grupo de governo, criar a primeira lei de incentivos fiscais para empresas de tecnologia em Nova Friburgo. Isso foi no finalzinho de 96. Então, quando ele me convidou, naturalmente surgiu a ideia de retomar a proposta de estruturação do polo tecnológico. E ele tem oferecido todo o apoio, nós temos trabalhado em conjunto, não só sob a liderança dele, mas com o apoio de todas as secretarias e também, como falei no bloco anterior, com o apoio de várias instituições. Nós conseguimos criar um grupo que a gente chama de InovaFri, Ecossistema de Inovação de Nova Friburgo, que reuniu-se até agora 12 vezes, uma vez por mês, e ao longo desse período, vários eventos sendo realizados, e a gente agora está no momento de estruturar um pré-projeto de lei de inovação, exatamente na direção do que você falou, para que se torne uma política de Estado, uma política perene, permanente, e que tenha o início dela agora na atual gestão e que possa ser continuada ao longo dos próximos 5, 10 anos, alinhada à nova lei orgânica do município, para que então a gente consiga, a exemplo do que Petrópolis também vem fazendo e as outras cidades que eu já citei, a gente tem um marco legal em prol da inovação, integrando universidade, iniciativa privada, governo e a sociedade civil organizada em prol da busca de soluções para os seus problemas. Hoje nós vivemos uma época, Zuri, do governo eletrônico, eGov. Exatamente. Que é exatamente você disponibilizar ferramentas tecnológicas que aproximem o poder público do cidadão. Nós teremos novidades sobre isso até o final do ano, se Deus quiser. Nós temos visto, a gente falou o termo startup, você tem a biotech, empresas de tecnologia que trabalham na área de meio ambiente. Então, todo esse ecossistema que vem sendo trabalhado por várias pessoas, por várias instituições, a gente acredita, a partir da lei de inovação sendo estruturada e encaminhada pelo Executivo ao Legislativo Municipal, a gente consiga dar um salto e fortalecer Nova Friburgo como polo de conhecimento, polo de informação, polo em que a inteligência gerada no meio acadêmico, seja ele de nível médio, técnico profissionalizante, superior, pós-graduação, e nas próprias empresas, porque há muitas empresas em Nova Friburgo que adotam e desenvolvem tecnologia de ponta, a gente consiga convergir tudo isso em prol do reposicionamento da cidade. E aí, Marcelo, somos suspeitos, se bem que a causa justifica, de entender que Nova Friburgo reúne inúmeras facilidades. Não obstante, que é um termo ótimo, sermos o centro geodésico do estado do Rio de Janeiro, ou seja, estamos no centro do estado do Rio de Janeiro. Termos um clima fantástico, uma natureza exuberante, ainda uma ordem e uma disciplina controláveis, exceto em alguns pontos que são a exceção da regra, o que confirma a regra. Uma localização em torno de 14 municípios próximos, que nos permite liderar toda essa movimentação na condição de potência da região, não mais só centro-norte fluminense, mas eu entendo serrana fluminense, é um outro conceito. Ou seja, temos todas as facilidades aliadas à inteligência, à estratégia e a perseverança e determinação dessas pessoas que estão envolvidas para nos tornarmos
cada vez mais polo de conhecimento. É o diferencial. Eu entendo que é o que pode nos permitir potencializar na nossa cidade ainda mais, a nos diferenciarmos de todas que têm características semelhantes. Pois é, Zori, isso me faz lembrar aquela contribuição importante de Charles Darwin. Não são os mais fortes nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas os que melhor se adaptam. Perfeito. A gente vem passando por transformações significativas e aceleradas nos últimos 20, 30 anos, em que, por exemplo, um hotel de uma importância no cenário estadual fantástica, que é o Sanssouci, se torna o campus da Universidade Estácio de Sá. Exatamente. A fábrica, que foi a maior propulsora do desenvolvimento econômico da cidade do ponto de vista da geração posterior das micro e pequenas empresas a partir de profissionais demitidos, que foi a fábrica Filó, hoje ela cedia, em boa parte das suas instalações, o campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, formando profissionais, como a gente já falou, nas mais diversas áreas. Temos aqui, pertinho da TV Zoom, a revitalização, que eu diria extremamente bem sucedida e extremamente engrandecedora para Nova Friburgo, que é o Espaço Arte. Perfeito. Que hoje, segundo informações, já tem o dobro de pessoas que lá circulavam no auge da fábrica. Eram em torno de 2.000 pessoas. Hoje são mais de 120 empreendimentos com mais de 4.000 pessoas circulando diariamente. Sensacional. Então, tudo isso demonstra, né, a nossa adaptabilidade e a partir do momento em que a gente consiga fazer essa convergência de esforços junto ao polo universitário, polo acadêmico, governo, iniciativa privada, eu tenho certeza que a gente vai dar um salto de qualidade. Marcelo, duas questões nas considerações finais. Inicialmente, aqueles que nos assistiram atentamente e querem se aprofundar em obter mais informações do que você apresentou aqui. Qual a sua orientação? A gente tem um site, inovafree.com.br. Repita! inovafree.com.br ou através do meu WhatsApp, que até faz ligação telefônica, aproveitando o que você falou, porque eu falo isso em sala de aula. Gente, o smartphone até faz ligação telefônica. Exatamente. É o 999175577. Repita. 999175577. A gente vai interagir e disponibilizar informações. Ou comparecendo pessoalmente na Secretaria Também fica de ali Ciência e Tecnologia. Na antiga rodoviária Leopoldina, do lado da Prefeitura, na parte superior, onde funciona o SEVEST. Então, tem aí todas as dicas para que você se aprofunde sobre essa questão. Me parece que o mais facilmente memorizado é o site inovafree.com.br. Perfeito. Extra pauta, que tem que ser tratado no outro programa, mas eu não posso me omitir diante da sua presença. Ano que vem, teremos eleições municipais. Você colocará seu nome à disposição de algum partido, como dizem aqueles que têm pretensão e não querem assumi-la efetivamente? Ou as suas pretensões estão em outra direção? Zuri, eu tive a grande honra e me sinto muito e verdadeiramente honrado de ter, durante 3 mandatos consecutivos, representado a população de Nova Friburgo no Legislativo. E ofereci contribuições que, graças Você esteve na vice-presidência da Câmara. Na vice-presidência, secretaria-geral, liderança de governo, presidência de comissões. E quero aproveitar aqui e agradecer aos vereadores da atual legislatura. Vários projetos que nós iniciamos lá atrás, eles têm dado continuidade. Um deles, por exemplo, a Escola do Legislativo de Nova Friburgo. Correto. Então eu me senti muito honrado. Também tenho esse exercício de funções executivas, agora mais recentemente na Ciência e Tecnologia, mas não tenho, nesse momento, pretensões eleitorais. Eu tenho feito um trabalho técnico, acadêmico, no sentido aí de aproveitar esse momento que a gente conseguiu a convergência de esforços e trabalhar mais nessa direção. Então não faz parte do meu radar, dos meus planos nesse momento, uma candidatura em 2020. Mas você encontra-se filiado? Não, eu estou sem partido. Sem partido? Estou sem partido. Estou momentaneamente ou não sem partido. Será motivo de contatos, eu não tenho dúvida disso, amigo. Nesse momento em que precisamos ter pessoas sérias, competentes e responsáveis, o que tem sido cada vez mais escasso, você esteja certo que será assediado. E me confirmará essa minha previsão.
Amigo, novamente. Obrigado mais uma vez, Uri. Aqui. Boa recuperação. Certamente, foi muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Você, com muita tranquilidade, com didática, professor universitário, conseguiu transmitir durante esse pouco tempo informações muito preciosas. E tenho certeza que quem nos assistiu, amigo, está procurando norte, está procurando alternativas, sem que haja necessidade de se deslocar de Nova Friburgo, como fomos na nossa época, que não tinha outra alternativa, poderá se motivar, poderá definir as suas prioridades e buscar formação aqui em Nova Friburgo, o que representa um diferencial muitíssimo importante e que tem que continuar acontecendo. E aí contamos com a sua competência, com a sua responsabilidade, com a sua cumplicidade com, não exatamente a Secretaria Municipal, mas com a ciência, com a tecnologia e com a inovação em Nova Friburgo. Obrigado, Zuri. Prazer estar com você aqui. Estamos juntos ano que vem na Série A, imagino. Se Deus quiser. Muito bem. Querida Jussara, precisamos encerrar definitivamente aqui os nossos trabalhos, entendendo que mais uma vez produzimos uma edição muitíssimo interessante e inovadora para aproveitar a presença do secretário municipal, levando até você informações do seu interesse. Na próxima edição da segunda-feira, também conhecido como 14 de outubro, estaremos entrevistando um menino, um garoto de 14 anos, que é um talento nacional e internacional, disputando inclusive competições a esse nível na área da matemática. Será um programa sensacional e que vai cada vez mais nos valorizar enquanto friburguenses. Que Deus, Santa Rita de Cássia, se é que você está me entendendo, continue me abençoando, protegendo, iluminando, entendendo que os professores estão na base de todas as carreiras profissionais, mas precisam ser valorizados como tal. Principalmente aqui em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.